Olá pessoal, eu sou o promotor de justiça Lélio Braga Calhau, autor de diversos livros jurídicos, fui promotor do consumidor durante 8 anos no leste de Minas Gerais e eu quero comentar para vocês um fato que eu acho relevante, que é uma das poucas vitórias ultimamente que nós estamos tendo em defesa do consumidor brasileiro nos tribunais, que é uma adoção, o início da adoção da teoria do desvio produtivo do consumidor. Você já deve ter tido algum problema com um grande fornecedor. Vamos colocar os exemplos aí. As companhias telefônicas, em companhias aéreas, o próprio serviço público, onde você teve, por conta de uma falha na prestação do serviço desses grandes fornecedores, você perdeu muito tempo, você teve que dar inúmeras ligações telefônicas, você teve que perder um dia de trabalho, você teve que se deslocar, teve que pagar táxi para ir para uma audiência, teve que entrar num juizado especial para receber pequenos valores que eram claramente devidos a você. Mesmo assim, você vê que alguns desses grandes fornecedores e as companhias telefônicas, as companhias elétricas, algumas se adequam a isso, elas não mantêm uma estrutura adequada para consertar o problema seu. Então você perde um tempo significativo da sua vida correndo atrás de uma obrigação que era deles. E eles não têm muito interesse de resolver isso rapidamente. Por que que isso acontecia muito? Porque a maioria da jurisprudência no Brasil hoje entende que esse problema que você teve, esse tanto de tempo que você perdeu, esse tempo precioso da sua vida que você perdeu, isso era apenas um mero aborrecimento. E isso não dava direito a recebimento de dano moral. Pois agora nós temos aí uma teoria que foi criada aí pelo Marcos Desaulniers, um advogado, acho que o nome é Desaulniers mesmo que ele fala, que ele criou a teoria do desvio produtivo do consumidor, falando que não, que esse tempo seu de vida aí, ele tem que ser indenizado por esse mau fornecedor que te causou esse prejuízo todo. Então é sim possível a condenação por danos morais, uma indenização por danos morais por conta desses maus fornecedores, que geralmente são os grandes fornecedores. E aí você tem algumas companhias telefônicas, você tem companhia aérea, você tem o próprio serviço público, que eventualmente dá causa a um problema que era para ter sido resolvido de uma forma fácil, eles não mantêm uma estrutura adequada e você perde até dias da sua vida correndo atrás de um problema que eles causaram e que você perdeu o seu tempo precioso da sua vida. Ou seja, há agora uma esperança para o consumidor brasileiro, porque essa teoria do desvio produtivo do consumidor, que ela vai possibilitar que agora saiam condenações por dano moral, inclusive nesses casos, e não apenas você perder um seu tempo precioso, perder dias que você podia estar com a sua família, você podia estar na sua escola, você podia estar no seu trabalho, e você perde esses dias preciosos da sua vida que você nunca vai ter de volta, nunca vai tê-los de volta. E agora sim, o judiciário tem uma teoria que o próprio STJ, esse julgado que saiu no Consultor Jurídico, no site Consultor Jurídico, é de um julgamento do dia 5 de abril de 2018, um agravo em recurso especial do STJ, ministro Marco Aurélio Belize, já tem um julgado, gente, que está aceitando essa teoria do STJ. Ou seja, agora cabe aos advogados que militam na defesa do consumidor, ao próprio Ministério Público na área coletiva, começar agora a bater muito forte para tentar ver se a gente consegue ampliar a aplicação dessa teoria do desvio produtivo do consumidor, porque eu acho que é uma teoria que ela protege mais o consumidor, ela defende direitos humanos, defende direitos existenciais do consumidor e está na hora da gente moralizar essa falta de estrutura desses maus fornecedores, desses grandes fornecedores, inclusive do poder público. Ou seja, se eles causam um problema, e acontece que eles fazem isso às vezes com milhares de pessoas ao mesmo tempo, eles têm que ser responsabilizados por isso. A partir da hora que surgirem mais condenações a indenizações, adotando teorias de defesa do consumidor, como essa teoria do desvio produtivo do consumidor, que eu expliquei aqui para vocês por alto, vocês vão ver que as empresas, os maus fornecedores vão ter mais cuidado e mais zelo e não vão ficar tomando o tempo precioso das pessoas aí. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Estou muito feliz porque não é todo dia que a gente teve recentemente uma derrota muito ruim no STJ, que foi a decisão do STJ que defendeu, que entendeu, né, que o Código de Defesa do Consumidor ele não prevalece sobre convenções internacionais, sobre a questão de indenização de extravio de mala em voos internacionais, mas agora
Essa teoria aqui, que é uma teoria nova, é uma teoria desse advogado que só tem elogios para ele, que ele está batalhando com isso tem muito tempo, ela está sendo adotada, começou a ser adotada, é minoria ainda, porque a teoria maior, a teoria mais utilizada na jurisprudência é essa que fala que o tempo do consumidor, que ele perdeu nisso aí, isso foi só um mero aborrecimento. Parece que agora, gente, o consumidor está começando a ser mais valorizado. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.